Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao 8º vídeo do meu canal, no qual falo de direito patrimonial. A gente já conversou sobre diversos assuntos, especialmente ali envolvendo contratos, a importância disso para a segurança dos seus negócios, como economizar impostos com seus bens, com seu patrimônio. Também na parte de gestão e sua profissionalização, com a utilização das holdings, por exemplo. Mas hoje vamos tratar de um assunto um pouco mais específico. Vamos falar sobre locação. Vamos falar sobre os deveres dos inquilinos. Locatários é o termo mais técnico, correto. Inquilino é um termo mais antigo, mas ainda muito utilizado. Na locação daqueles seus bens. E qual é a importância disso para a preservação do seu patrimônio e também da eficiência dele? Então, a pergunta que a gente se coloca, título do vídeo, né? Houve uma notificação por parte do condomínio de um imóvel que você é proprietário. Quem deve responder a essa notificação? Bom, para isso vamos aqui iniciar falando sobre os deveres de cada uma das partes na locação. Então veja, quando é feita a locação, normalmente é feito um contrato de aluguel. Esse contrato de aluguel estipula diversas limitações, diversos direitos e deveres. Em específico, também define quem é o proprietário, quem que é o locatário, qual é o valor da locação, qual é o prazo. E aí, normalmente, vê uma cláusula muito utilizada e corriqueira, mas muitas vezes bastante genérica, que fala dos deveres do proprietário ou locador e do locatário, ou então inquilino. Por que eu falo que normalmente é genérico? Porque, vejam, a lei de locações, que se aplica hoje no Brasil, a lei número 8.245 de 1991, estabelece já ali deveres na própria lei, quais são os deveres de cada uma das partes. E nos contratos isso acaba sendo replicado. Se pega aqueles artigos genéricos e se coloca no contrato. Quando a gente fala que é genérico, a gente fala assim por quê? Porque apresenta um enunciado que permite diversas interpretações. Por exemplo, o descumprimento de cláusulas contratuais, o descumprimento de um comportamento esperado por cada uma das partes. Veja, é importante que cada contrato seja feito de forma personificada, como já falamos em vídeos anteriores, inclusive os de locação. Por quê? Pensem bem, um determinado imóvel pode possuir uma determinada característica que o proprietário quer que seja preservada, que aquilo não seja alterado. E em um determinado momento o inquilino resolve fazer uma reforma e desconfigurar aquela característica. Bom, se no contrato não havia nada falando e se essa característica era realmente importante para o proprietário, para evitar que isso gere um problema judicial no futuro, teria sido interessante incluir a proibição de alteração daquela característica no contrato. Existem outras diversas possibilidades, mas os principais problemas no que dizem respeito à locação é em especial de imóveis em condomínio edilício, aquele em prédios, um apartamento, um conjunto de casas, assim por diante. Por quê? Porque para além das obrigações contratual e legal que já existem naquela relação entre proprietário e inquilino, tem as obrigações do condomínio. Os condomínios estabelecem regras de convívio, regras de contenção de comportamento. Existem condomínios que estipulam regra, por exemplo, para animais de estimação em elevador. Existem regras com relação a como dispensar o lixo. Existem regras com relação à utilização da área comum, como o salão de festas, a quadra, o parquinho. Todas essas regras são colocadas também para o inquilino, para o locatário. E é muito comum, em diversas ocasiões, que quando se ocorra infração a essas regras por parte do inquilino locatário, se contate o proprietário informando que aquela pessoa que está lá dentro não está cumprindo com as regras do condomínio. Mas quem deve responder por isso? Quem paga por isso? Essa é a ideia do vídeo de hoje. Vou responder daqui a pouco de novo essa pergunta para vocês. Vejam, existem vários casos. Eu trouxe aqui alguns exemplos, por exemplo, casos que já no dia a dia tivemos que lidar, muitos resolvidos, em grande maioria, extrajudicialmente,
com uma atuação forte de um jurídico patrimonial estratégico, que acompanha a situação caso a caso, com a estipulação do contrato personificado, com a atuação direta e enérgica por meio de notificações e assim por diante. Mas assim, por exemplo, tivemos um caso em que o inquilino alugou um apartamento garden, aqueles de térreo, que tem jardim externo, e tinha animais de estimação. Essa pessoa dentro do seu imóvel não fazia a limpeza daquela área externa. Então os animais de estimação faziam os seus dejetos, né, urina, fezes, e aquilo ficava no tempo, ficava na área externa. E essa pessoa não limpava essa área. Aquilo se acumulou e o cheiro ficou tão intenso, o odor ficou tão intenso, que os moradores de outros andares passaram a ter que ficar o dia com a janela fechada, o vidro fechado, para que o cheiro não entrasse e a sua moradia não fosse afetada por aquele odor intenso. Veja, dentro da área particular do imóvel, a pessoa utilizando aquilo como sua moradia, um direito, podemos dizer assim, entre aspas, sagrado no direito brasileiro, essa preservação da privacidade. Mas chegou um ponto que ter o pet e aquela situação de sujeira ficou tão intensa que ficou insuportável para os demais conviver naquele condomínio. Foi feita uma notificação, conversou-se com o locatário, informou da necessidade de prosseguir com a limpeza daquela área e cuidar dos seus animais. Teve vizinho que quis denunciar maus tratos dos animais porque ficavam os bichinhos ali convivendo com os seus dejetos. Uma situação extremamente delicada, mas vejam, um problema que o locatário trouxe e notificação que foi para o proprietário. Tivemos o caso também de um locatário que destruiu o imóvel. Em determinada situação, num ataque, a pessoa resolveu detonar o imóvel, inclusive tendo tombado um aquecedor a gás, tendo inclusive arrancado a fiação da tomada. E era um barril de pólvora aquilo, pronto para explodir literalmente. Fios desencapados, gás vazando, os vizinhos ficaram desesperados porque o apartamento foi abandonado por essa pessoa e havia um risco real de explosão e incêndio naquilo. Foi notificado o proprietário desse problema. Nessa ocasião, a situação teve que ser muito rápida, para evitar risco, inclusive, à vida de outras pessoas. E, posteriormente, foi feita uma negociação com o inquilino para que ele pagasse todo o reparo de tudo que ele destruiu, pagasse as multas de condomínio e assim por diante. Houve também, em muitos casos, e esses são os mais corriqueiros, de não pagamento da taxa condominial. O condomínio tem que receber um valor para que faça a manutenção daquela área comum, né, da vigilância, sistema de campainha, limpeza da área externa, às vezes até recolhimento de lixo e assim por diante. E muitas pessoas, muitos inquilinos acabam falhando no pagamento dessas taxas. Isso gera um prejuízo para o condomínio e o condomínio, em muitos dos casos, não quer saber, precisa receber e notifica o proprietário. Também casos, isso foi bastante comum na pandemia, de festas, da utilização de salão de festas para fazer aglomeração de pessoas. Esses casos passam também a situação pandêmica a partir do momento que a pessoa faz uma festa tão grande que aquilo perde o controle. Então existem casos que a gente teve que lidar de destruição do patrimônio do condomínio, amassar a porta de geladeira, arrebentar fogão, problemas com louça, comida, lixo, uma coisa muito delicada. Notificação vai para o inquilino, muitas vezes o inquilino não quer saber, chega no proprietário. E também alguns comportamentos antissociais, como esses em festa, mas de pessoas que levam convidados, ou pessoas em excesso, ou pessoas desconhecidas para essas áreas comuns. Pessoas, um grupo de pessoas para usar daquela piscina, daquela área de banho de sol, daquela churrasqueira, daquela quadra, e essas pessoas também acabam deteriorando o patrimônio ou atuam de forma antissocial na frente de crianças, adolescentes, o que gera todo um constrangimento ali, muito indelicado, né, para quem está, infelizmente, assistindo aquilo. Mas vejam, um rol aqui para vocês de problemas com o qual eu trabalhamos, né, e a pergunta persiste: quem responde? Quem paga? Pessoal, simples, é o inquilino, é o locatário. Lógico que a situação ela acaba se desenvolvendo, em determinado caso,
em que essa pessoa acaba não respondendo diretamente. Ela às vezes precisa daquele impulso jurídico para resolver o problema. Como que a gente faz, por exemplo? A gente notifica essa pessoa, notifica do descumprimento, notifica da necessidade de pagamento. Não fez, não cumpriu com isso, entra-se com ação judicial de cobrança. De cobrança, aquela multa não paga, daquele condomínio não pago, daquele reparo necessário que não foi efetivado porque o inquilino entendeu que deveria ser de imóvel sem pagar nada. São situações bastante corriqueiras, mais comuns do que imaginamos, mas que tem solução. Às vezes a solução não é imediata, às vezes a notificação não funciona. A pessoa dá as costas para aquilo e é o famoso te vejo na justiça, te encontro no tribunal. Se a pessoa assim quer, o mais importante que orientamos os nossos clientes é produzam provas. Juntem conversas de WhatsApp, juntem e-mails, juntem imagens, salvem os vídeos, salvem os áudios. Tudo que envolver aquela situação que o condomínio tiver de informação, ou você tiver, ou a imobiliária que trabalha para você tiver de informação, guarde aquilo. Guarde, porque num determinado momento vai ser prova para que você, numa ação judicial, obtenha êxito em cobrar aquela pessoa que mal utilizou o seu imóvel, que desrespeitou os deveres da lei e os deveres do contrato com relação àquele imóvel. Pessoal, essa é a ideia do vídeo de hoje. Eu agradeço os meus ouvintes aqui, o pessoal que já segue o canal, peço que siga o canal se está me vendo pela primeira vez, acompanhe os outros vídeos, contribua com críticas e sugestões e também ideias, e vejo vocês no próximo vídeo, o penúltimo do canal para este ano. Muito obrigado e até logo!